Nessa aula vamos ver os resultados dos elementos 2D, além de resultados interessantes como os resultados por andares e as listas de materiais. E vocês sabiam que a lista de material do SimGenie é utilizada por vários usuários como uma prévia do orçamento da obra? E funciona assim mesmo. Quando você tem a ferramenta correta para o seu projeto, você consegue superar seus limites e mostrar do que você é capaz. Vamos para a aula! Você tem aqui espessura, é uma forma de você verificar como que está a espessura dos elementos, mandar atualizar. Ele mostra aqui quem é 012, quem é 02, então você verifica aqui se tem algum erro de espessuras, para a gente que está certinho, né, o que a gente esperava. Depois a gente tem as forças internas 2D. Deixa eu tirar aqui a nossa indicação. Nas forças internas 2D, você vai pedir novamente atual ou tudo, você vai determinar casos de carga, começa a ficar exatamente igual tudo. Só alguma outra configuração muda. Aqui, por exemplo, nas nossas lajes, né, a gente vai pedir magnitudes básicas, principais, de dimensionamento, resultantes. Magnitudes básicas são os nossos esforços no plano médio da laje. E você vai escolher entre o momento em X, momento em Y, momento envolvente, cortantes, normais. Aqui no caso da laje, por exemplo, o MX, você vai ver na direção do eixo, tá? Aqui não é regra de mão direita, é na direção do eixo X, então vou ver o momento nessa direção dessa laje aqui, por exemplo. Então vamos mandar atualizar. Então é o momento na direção do eixo X, momento na direção do eixo Y, então no outro sentido aqui, tá? E se a gente continuar aqui, a gente tem magnitudes básicas, magnitudes principais, são os momentos nas direções das tensões principais, então a direção 1 e 2, então você pode pedir aqui também. E aqui magnitudes elementares de dimensionamento, são magnitudes de dimensionamento, aqui só não confunda mais e menos, tá? O mais e o menos aqui no CIA sempre, o mais é a face na direção do eixo Z, esse eixo azul superior, tá? Então, mais é a face que está nesse eixo positivo do Z e menos é a face que está no eixo menos Z. Então, se é mais, olhando essa laje aqui em específico, como o eixo Z está para cima, mais é o resultado da face superior e menos é da face inferior. Para lajes é muito fácil você interpretar isso, tá? Mas quando você tem paredes, tal, ó, aqui na parede, por exemplo, nessa, eu vou ver a face daqui de fora e menos a face de dentro, tá? Então você tem que ter um certo cuidado aí, observando mais e menos aqui. Mas aqui, magnitudes elementares são as forças do plano médio que foram transportadas para as faces pela teoria de Wood-Armer. Então aqui é o Wood-Armer, mas lá na parte de dimensionamento é utilizada a teoria de Bauman, que é mais completa. Então você basicamente pode ver os esforços pelas duas teorias aqui dentro do SimGenie. Depois você tem as tensões e deformações dos elementos 2D. Tensões é similar a tudo que a gente já viu. Deformações também similar a tudo que a gente já viu. Só que claro aqui é eixo local, né? Então aqui o Z, vou mandar atualizar, eu vou ver, claro, para tudo, né? Eu vou ver o resultado de deformada para tudo. Aqui, para o peso próprio ou para uma combinação, sempre escolha o que você quer. Por exemplo, quase permanente, ver uma deformação quase permanente. Valores para o estado limite de serviço quase permanente. Aqui é o que vai sair de informação na tabela, não expliquei antes, né? Mas você tem aqui. E em elementos 2D, algo que eu também não deixei claro ainda, você tem mais alguns resultados, que são os resultados nas bordas. Se eu clicar aqui, deixa eu pegar um elemento 2D único, que vai ficar mais claro, eu vou botar atual. Então, se eu botar aqui bordas, eu vou ver o resultado padrão, que é esse, mais o resultado da borda do elemento 2D, tá? Então, aqui é o resultado da borda. Ou, se eu quiser, vindo aqui nas configurações, eu tenho a opção de seção 2D. Então, clico aqui. Vou dar OK. Clico daqui para cá. E agora, clicando nesse elemento e olhando aqui, no caso, a deformação, eu tenho o resultado tanto na borda quanto
posso ativar o resultado da seção e eu vejo o resultado exatamente embaixo dessa seção que eu estou marcando. Então é o maior resultado aqui. Ok? Bom, a gente tem mais alguns resultados interessantes para elementos 2D que eu vou mostrar aqui, que são resultados da faixa de integração e do elemento de integração e também a faixa de média. Mas isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco, os três de uma vez só. Eu volto aqui para os nossos momentos, tal, para ver isso. Depois você tem os resultados por andares detalhado. Então, é um resultado que só vai aparecer se você fizer essa configuração de andares. E aí, você tem aqui a possibilidade de ver resultantes por andares. Então, se eu botar aqui caso de carga peso próprio, que está todos os andares. Então, eu vou selecionar aqui um andar individual. Eu quero ver no meio da seção, mas pode ser no topo da base. Novamente, resultados extremos ou um resultado de elemento, né? Deixa eu pegar um andar um pouco mais elevado aqui. E aí, eu quero ver o FX, mas eu posso clicar aqui e mostrar adicionais. Vamos mudar atualizar. Então, o que você vai ver? Os resultados do FX, né? Nesse andar. Mas vamos ver aqui o FZ, por exemplo. Vou marcar aqui o FZ, né? Força na direção Z. Então temos aqui força na direção Z. E essas forças aqui, X, Y, Z, são aí nos sistemas locais das barras. Vou botar FY. A gente tem aí os resultados nos sistemas locais das barras. Então aqui é o global. Posso botar aqui por elemento. E aí eu vou ver os resultados por elemento, tá? Então, basicamente você pega a resultante de tudo que está ocorrendo em relação ao andar. Então você pode pegar um andar individual ou todos os andares. E você tem o resultado de todos os andares. Então você tem uma visualização dos resultados aí de resultantes desses esforços em Y, X e Z ou momentos, né, por andar. Depois você tem a lista de material, que você pode pedir, clicar aqui, atualizar, visualizar. Ele veio aqui no visualizar, né? Então a gente tem aqui pelo material 1D, 2D, ou então por seção transversal. Então você vê aqui o material por seção transversal. Lembrando que o que o CIA está contabilizando aqui de dimensão dos elementos é essa dimensão aqui nó a nó. Então aqui no caso os pilares estão com 3 metros, é essa dimensão que ele está pegando essa lista de material. Você tem até algumas configurações aqui de coeficientes e tal, tem como você fazer mais alterações. Por fim você tem o protocolo de cálculo. Ao clicar ele abre uma tabela, é basicamente um resumo do cálculo que ele fez, com a somatória das forças em cada sentido, se você quiser dar uma verificada. Na próxima aula vamos ver ferramentas do SimEngineer que te ajudam bastante a trabalhar com elementos 2D. Então não perca!